Meus irmãos, bom dia. É uma grande alegria poder estar reunido com os irmãos para refletirmos sobre a palavra de Deus, né? Para mim é uma alegria a mais, porque como missionário dessa igreja, eu tenho a graça de compartilhar um pouco e poder representá-los ali como fruto do amor dos irmãos, né? Capacitado aqui, ali em Dias Macedo. E eu queria comentar brevemente sobre Dias Macedo, porque eu sei que muitos irmãos me perguntam, ficam curiosos, né? Sempre dizem, como é que tá lá em Dias Macedo? E como a gente está andando aqui nas coisas da igreja, não dá muito tempo de falar, não é? E eu queria poder compartilhar um pouco. Bem, nós estamos lá há uns 3 meses, salvo engano, estamos pouco tempo que nós conseguimos nos fixar lá. Meu trabalho ele se dividiu em 2 etapas. A primeira etapa, quando os irmãos me enviaram, foi acolher aqueles irmãos que estavam pedindo ajuda, né? Se a gente parar para pensar, estamos aí passando por essa pandemia, chegando a uma conclusão, ao que tudo indica, graças a Deus, e esses irmãos ficaram sem pastoreio durante esse tempo de pandemia. Então, veja os desafios que eles estavam encontrando, né? Então, fui abraçar esses irmãos, aconselhá-los, orientá-los, de acordo com as escrituras, e aí trabalhando na administração, buscando local para nos fixarmos em Dias Macedo, até que finalmente nós conseguimos nos estabelecer lá. Estamos lá há uns 2 meses, salvo engano. Então, nós estamos começando a trabalhar com o pessoal ali daquele bairro. Ontem nós fizemos um evangelismo, estamos indo de porta em porta, distribuindo os folhetos, conversando com as pessoas nas ruas, né? E alguns irmãos estão chegando. Chegou uma senhora agora com uma filhinha adolescente, tem interesse de se batizar, né? Ela já é crente no Senhor há muitos anos, mas nunca foi preparada para se batizar. Então vejam, né? Quanto o povo de Deus está precisando da palavra. Até mesmo pessoas que já creem, estão aí desigrejados, estão desgarrados, e com a pandemia afetou muitas famílias, né? Então peço que orem por esse bairro. Graças a Deus as pessoas estão bem receptivas ali, estamos animados, estamos nesses passos, né? Muitos desafios na área administrativa também, mas Deus tem dado graça e tem sido muito bom. Então hoje o meu caminhar tem sido com isso. Aconselhar esses irmãos que estão andando junto comigo, prepará-los, e agora estamos nesse passo de estar evangelizando, tá bom? Então, eu agradeço muito aos irmãos por todo o apoio, com orações, com as ofertas, né? Muitos ofertam, alguns doaram coisas para nós, como as estantes, a igreja também doou uma caixa de som, então nos ajuda bastante, tá bom? E os irmãos que quiserem ajudar, podem falar comigo, que sempre tem formas de a gente ajudar. Se você quiser ir comigo no evangelismo, vai ser um prazer tê-lo em nossa companhia, ok? Então, dito isso, vamos para a nossa meditação. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, do 15 ao 27. 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 15 até o verso 27, ok? Até a finalização desse capítulo. 1 Coríntios 9, do 15 em diante, diz assim a palavra do nosso amado Deus. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque é melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão. Mas, se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei,
Fiz-me fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos, na verdade, incorrem, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém. Vamos orar. Senhor amado, aqui estamos, o teu povo, ou boa parte dele, reunido a fim de ouvir a tua palavra. Nós pedimos que tu possa vir ao encontro da nossa mente, do nosso coração, e nos ajudar a entender os ensinos, os princípios contidos no teu texto. O nosso desejo é viver para a tua glória, aprender da tua vontade. Portanto, nos conduz, Senhor, nesse momento de adoração a ti e de aprendizado da tua palavra. Sê conosco, é a nossa oração. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. O título que eu dei para o nosso sermão de hoje é Limitando-se para edificar, certo? Essa é a carta que eu tenho exposto atualmente lá na Filipenses, na nossa congregação. E como os irmãos estão vendo, nós já estamos vendo o capítulo 9, né? Então eu sempre gosto de trazer um pouco do contexto dessa carta para nós podermos nos situar. E vocês precisam bem mais, já que vocês não estão me acompanhando desde a primeira exposição, né? Então vamos olhar alguns detalhes a respeito dessa igreja em Corinto, dessa cidade e dessa carta, ok? Primeiro, a história dessa igreja, a igreja de Corinto, ela acontece em Atos capítulo 18, onde Paulo, durante 1 ano e meio, anuncia o evangelho nessa cidade. Vamos dar uma lida lá em Atos 18, só para vermos como é que foi o trabalho missionário do apóstolo Paulo, né? E quando eu leio, eu fico bem feliz, porque em Dias Macedos é bem mais tranquilo. Mas veja só como foi a agitação ali. Vamos para Atos, capítulo 18, e ler a partir do verso 1, tá bom? Tentem me acompanhar e se concentrar aí na leitura. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá, encontrou certo judeu, chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo se aproximou-se deles. E, posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e, desde agora, vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. A palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar:
quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. E o verso 18, Paulo vai sair aqui de Corinto, né? Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter rapado a cabeça em Cesareia, porque fizera um voto. Então veja como foi agitada a vida do apóstolo Paulo ali em Corinto. Ele chegou, se estabeleceu, tinha que trabalhar para se manter, fazendo tendas, né? Mas aos sábados, como era o costume dos judeus, ele ia à sinagoga e persuadia, pregava para os judeus que Jesus era o Cristo prometido. Aqueles judeus não gostaram disso, ele saiu, foi para os gentios, né? Chegou à casa desse irmão chamado Tício, e ali era junto de uma sinagoga e começou a pregar. E um dos líderes, que foi Crispo, se converteu ao Senhor. E conforme isso ia crescendo, teve um burburinho, um levante contra Paulo, né? Foi levado ao tribunal e, no fim das contas, ele teve que sair. E um dos irmãos, que é Sóstenes, que é citado em Corinto, no capítulo 1, a partir do verso 1, ele acaba sendo espancado também, que era outro líder de sinagoga. Então perceba que muitos dos líderes que eram líderes da sinagoga aceitaram o evangelho, né? Mas muitos judeus também foram muito resistentes à mensagem da salvação. No verso 1 do capítulo 1 de Coríntios, podem voltar para Corinto, diz assim o comecinho da carta: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, tá vendo? Aquele irmão que foi espancado lá em Corinto, né? Então veja como foi tumultuada a chegada do evangelho ali, principalmente por parte dos judeus, que tinham muita resistência à mensagem da salvação. Então essa é um pouco da história dessa cidade. Muitas pessoas aceitaram, Deus encorajou Paulo a permanecer, porque tinha muita gente ali, muitos foram se convertendo, mas também teve muita oposição. Então foi uma igreja que cresceu com essa dificuldade, certo? Uma outra característica do contexto que eu quero dar é uma forma da gente dividir essa carta. Então, pensando um pouco na carta, né? Paulo chega naquela igreja durante a sua segunda viagem missionária, naquela cidade, funda aquela igreja, e já essa carta é durante a sua terceira viagem missionária. Ao que parece, Sóstenes veio com um grupo de pessoas até Paulo, provavelmente estava em Éfeso, para tratar dessas questões. Então, na carta, nós vemos basicamente 5 grandes temas. São palavras que você pode tentar decorar para ter na sua mente a carta de Paulo aos Coríntios. São basicamente o tema sobre divisões. Lembra? É daqui que vai vir aquela passagem, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, outros, né? Sou nenhum desses, eu sou de Cristo, né? Estou nem aí para os ensinos ou para algum tipo de autoridade. Então, havia esses problemas de divisões no meio dessa igreja. Também questões envolvendo a sexualidade, o sexo, certo? Então havia um caso de um rapaz que estava dormindo com a mulher do seu pai, né? E aquilo sendo visto e normalizado na igreja, sendo que até mesmo na cidade era algo escandaloso. Então estava uma coisa esquisita. Outros não sabiam se deveriam permanecer casados porque eles queriam se dedicar a Deus. Então Paulo vai tratar também sobre o casamento como um dom e a solteirice também como um dom dado por Deus a cada indivíduo. Outro tema, que é o tema que nós vamos observar aqui, é a questão da liberdade, especialmente a questão da carne sacrificada aos ídolos. Então, como é que nós entendemos a liberdade cristã? Será que eu posso fazer isso ou aquilo outro, né? No caso aqui específico, será que era válido eu ir lá dentro do templo pagão, ver lá o boi sendo sacrificado, aquele ídolo que eu entendo que nada é, pegar aquela carne e comer? Isso é certo, isso é errado. Tinha irmãos que entendiam que era errado, tinha irmãos que entendiam que era certo. Então, Paulo vai cuidar dessa questão da liberdade cristã aqui. Tem a questão do culto, só pensar, né? Aqui é que vai falar sobre os dons espirituais, também sobre a ceia. A passagem que nós lemos sobre a ceia é aqui. E também tem a questão do comportamento dentro da igreja. Então, vai ter aquela passagem sobre o véu que as mulheres deveriam usar ou não, né? Então,
O culto é um outro tema. E, por fim, ressurreição. A doutrina da ressurreição, por alguns, estavam sendo negado. Então, era um erro gravíssimo, né? Desses erros aqui, talvez o mais grave, porque se nós não cremos na ressurreição, a nossa fé é vã, como o apóstolo Paulo fala nessa carta. Então, esses são 5 temas que você pode tentar deixar aí na sua mente para você ter mapeado essa epístola, que são divisões, sexo, liberdade, culto e ressurreição. É sobre isso que a palavra de Deus aqui em Corinto está falando de forma panorâmica, né? E por fim, nós vemos que em Corinto havia uma intriga interna para se definir quem era mais espiritual. No fundo das contas, o problema que estava acontecendo aqui em Corinto era essa questão de querer ser mais espiritual e muitas vezes se definindo por questões equivocadas, puxando algum elemento da cultura para dizer isso, sendo algo arrogante com os irmãos. E é por isso que esse tema da liberdade, de se limitar para edificar, é um tema muito importante que o apóstolo Paulo trata aqui ao ele trazer o seu exemplo de vida para os coríntios, mostrando que ele, como alguém que é maduro espiritualmente, diferente dos coríntios, que ele vai dizer que são criancinhas na fé, né? Vocês se dizem espirituais, mas na verdade vocês são carnais, como crianças na fé, é o que ele diz ali no capítulo 13, então é bem duro, né? Mas ele vai mostrar então qual é a postura de alguém que é maduro espiritualmente, e então se torna um paradigma para nós também, que é o texto que nós vamos estar observando hoje, certo? Então, entrando nos pontinhos, depois dessa longa explanação, né, vamos aos nossos 3 pontos do sermão. O primeiro ponto é que responsabilidade e postura de pregação redunda em galardão. Um crente maduro, ele é marcado por sua postura da pregação e responsabilidade, certo? Veja o que a palavra de Deus fala do verso 15, 1 Coríntios 9, do verso 15 ao verso 18, novamente. Diz assim: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque me fora melhor morrer antes que alguém me anule esta glória. A grande questão é para nós entender, né? O que são essas coisas? E no começo do capítulo 9, o apóstolo Paulo está falando sobre a liberdade e os direitos que os apóstolos possuíam. Então ele vai dizer, olha, um apóstolo ele tem direito a ter uma companheira, né, uma esposa que lhe acompanha, que não era o caso do Paulo. Paulo ou era viúvo ou era solteiro, né, ele não tinha uma esposa. Também é justo que ele receba uma remuneração, algum auxílio, para que ele possa estar se dedicando àquele ofício. A gente acabou de ler que ele tinha que fazer tendas, né? Ele só pode se dedicar a pregar mais, porque Timóteo e Tito, se eu não me engano, chegaram junto ali, assumiram, né, o trabalho, então ele pôde se dedicar a evangelizar com mais afinco. E ele está dizendo, olha, eu não estou dizendo isso para vocês aqui porque eu quero que vocês façam isso comigo, né? Passem a me dar dinheiro ou que permitam que eu busque uma esposa para mim ou algo assim do tipo. Mas eu estou dizendo isso que eu prefiro não ter essas coisas porque tem algo mais em mente. Eu não quero que alguém anule em mim essa glória. E a grande questão é, que glória é essa? Então temos que ler o verso 16 para entendermos. Veja só o que ele diz. No verso 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então ele diz, olha, a minha função, o meu chamado é pregar o evangelho. E não há do que eu me gloriar por simplesmente fazer aquilo que eu fui chamado de fazer. Mas há do que eu temer caso eu não obedeça esse chamado, né? Ele diz assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Aqui ele está projetando essa expectativa e o que é esperado com que ele esteja se envolvendo. E não é isso a questão gloriosa da vida dele, mas ele tem essa vontade e se limita por conta disso. Veja só o que ele vai dizer no verso 17. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está
confiada. E aqui ele então começa a mostrar a sua responsabilidade e a sua postura diante da pregação. E nisso nós encontramos então o seu galardão, a sua glória, que ele falou que não queria que fosse anulado. Ele não quer pregar o evangelho simplesmente porque ele é um apóstolo, simplesmente porque ele está nessa posição, ou porque ele tem essa responsabilidade de dispenseiro, que está confiado a ele, que de fato é verdade. O apóstolo Paulo dá ênfase a essa palavra, que me está confiada. Ele diz, olha, de fato, eu sou alguém que tem a minha vida dedicada a pregar o evangelho, a plantar igrejas, a fazer missões. Eu sou um apóstolo, é um dos fundamentos da igreja na questão do ensino. Então, sim, ele tem essa responsabilidade, mas o foco é, se o faço de livre vontade, tenho galardão. Então, ele não faz isso por constrangimento, mas de livre vontade, porque ele está buscando essa glória. Esse galardão, e para finalizar, verso 18, nesse caso, qual é o meu galardão? Então ele está despertando em nós essa curiosidade. Ele falou que não quer que a glória dele seja anulada, por isso que ele não está buscando ajuda financeira e também uma esposa, né, como é de direito, como é esperado que se tenha, é justo, é correto, mas ele está abrindo mão dessas coisas porque quer algo maior, está pregando o evangelho não simplesmente porque cabe a ele essa obrigação, mas também de livre vontade. E aí ele faz a pergunta. Então, qual é o meu galardão? Neste caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Então, aqui ele está estabelecendo um contraste forte com, talvez, os falsos líderes que estavam surgindo no meio dessa igreja. Irmãos, nós entendemos que pastores, missionários, os irmãos que estão se dedicando integralmente à obra, eles são dignos, e a palavra de Deus também aponta para isso, de receber auxílio, não é? E ao que parece, aqui em Corinto, muitos desses irmãos que se arrogavam espirituais, e alguns que se diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eles estavam querendo fundar uma espécie de tradição cristã ali especificada, para ter um grupo sobre si e para esse grupo os manterem. Mas o que o apóstolo mostra aqui é que o foco dele é compartilhar o evangelho de graça, sem ter que obrigar a pessoa a estar presa a ele, porque o objetivo dele é pregar o evangelho. É como ele diz aqui, né? Evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Então ele diz que abre mão dessas coisas para poder chegar até os coríntios com a liberdade de pregar o evangelho. É por isso que nós apoiamos os missionários, para que eles possam ir até os campos e pregar o evangelho para aquelas pessoas sem o interesse de ser sustentado por aqueles outros, mas simplesmente para compartilhar as boas novas, né? Recentemente nós estamos ajudando e vimos o testemunho do pastor Doca, que está se preparando para ir para o sul aqui do Ceará, né? Para uma região mais inóspita, pregar o evangelho. Então ele precisa do nosso apoio para poder se dedicar ali de forma integral e para aquelas pessoas poder ver nele que não está interessado em dinheiro, em grandeza sobre as pessoas, mas salvar a alma deles. Então essa é a responsabilidade e a postura de pregação que redunda em glória de fato, em alcançar essas pessoas, em ter essa abertura e de não ter coisas no meio que impeçam a chegada da mensagem do evangelho. Então a responsabilidade e a postura de pregação redunda nesse galardão, nessa glória, que vamos ver que são a salvação das pessoas. Vamos para o segundo ponto desse sermão. Liberdade autolimitada é espiritualidade de verdade. Do verso 19 ao 23. Lembra que os coríntios aqui estavam com dificuldade sobre maturidade espiritual? E o que o apóstolo Paulo vai estar ensinando aqui é que uma liberdade cristã que se limita automaticamente, autolimitada, né? Que a pessoa decide se limitar, é um indicador de espiritualidade de verdade. Veja só o verso 19. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Veja só, o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Eu não dependo de vocês. Eu estou livre de todos vocês, mas eu me fiz escravo de vocês, a fim
de poder alcançar o maior número possível. Essa era a busca e o desgaste do apóstolo Paulo. Ele limitava a sua liberdade a fim de salvar o maior número de pessoas possíveis. E ele continua no verso 20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Então ele ia nas sinagogas no sábado, lembra? Compartilhava ali da leitura, explicava, dava o seu ponto, pregava o evangelho, respeitava todos os rituais judaicos, porque o propósito dele era alcançar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, ele continua, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. E aqui é o contraste. Como eu disse, essa sessão que a gente está, nós estamos trabalhando sobre a questão da liberdade cristã. E no caso, o que estava acontecendo aqui era uma discussão sobre a comida sacrificada aos ídolos. Quando a gente lê essa passagem, a gente não consegue muito perceber isso, né? Mas se você volta no capítulo 8, no verso 1, você começa a ver que o apóstolo Paulo ele entra nessa questão. Veja só o que ele diz no 8, verso 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então ele começa a tratar no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, né? E aí ele vai trabalhar sobre os irmãos fortes e fracos. Se nós formos para o capítulo 10, certo? Que é o próximo capítulo, né? Verso 19 e depois o verso 31, nós vamos ver que essa temática continua. Veja só o que ele diz no verso 19. Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? E no verso 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que aqui já é a conclusão de toda essa sessão do capítulo 8, 9 e 10 sobre a liberdade cristã, no caso bem mais específico, que é a carne sacrificada ao ídolo. Mas aqui, ele não está trabalhando isso diretamente, né? Ele está dando o exemplo da vida dele. Então, alguns comentaristas vão querer dizer que Paulo está fazendo uma digressão, está se perdendo esse raciocínio, mas não é isso. Ele só está mostrando como ele procedeu a fim de salvar as pessoas. E qual foi a forma? Se limitando, porque é isso que mostra uma espiritualidade de verdade. Não é simplesmente saber se pode ou se não pode comer alguma coisa, mas estar disposto a amar os irmãos, especialmente os fracos na fé, que era o que os irmãos fortes não estavam fazendo. Os irmãos fortes entendiam que poderiam comer da carne, porque o ídolo em si não é nada, então não tem nenhum problema, e o apóstolo Paulo vai concordar com isso, mas o problema é que eles não estavam respeitando a consciência dos irmãos fracos, que ao verem aquele ato, achavam muito esquisito, ou pior, pensavam que não tinham problema participar de outros cultos, adorar outros deuses. E aí eles se tornavam pedra de tropeço. Mas, o que esses irmãos que se diziam espirituais e fortes estavam dizendo? Eu não me importo com esses irmãos. Eu sei que eu tenho essa liberdade, eu sei que o ídolo nada é, então eu não me importo, eu vou fazer essas coisas mesmo e pronto. Quem achar ruim, que se resolva com Deus. Mas isso não é a postura de espiritualidade. Quando a gente vê aqui o apóstolo Paulo, a gente fica ao contrário, né? Verso 20 do capítulo 9, mais uma vez. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei. Então ele percebia que sobre ele não pesava a obrigação da lei, da antiga aliança, como os judeus pensavam. Mas ele se submetia ali dentro daquele contexto, porque ele queria alcançá-los. E ele continua dando esse exemplo. Veja o verso 21. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então, como os gentios, ele também seguia ali certos padrões, mas claro, sem desonrar a Deus, estando debaixo da lei de Cristo, dos ensinos de Jesus Cristo, mas com o intento de ganhar os que estão fora desse regime da lei, do Antigo Testamento, né, que os judeus seguiam. E ele continua, verso 22, fiz-me fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, e aqui é a ênfase final do argumento dele, com o fim de, por todos os modos, novamente, salvar alguns. O foco da liberdade do apóstolo Paulo não era usufruir
do que ela pode dar por si só, que geralmente é a busca moderna, né? Nós sempre buscamos liberdade, de alguma forma ou outra, bradamos essa bandeira, né, que é importante ter liberdade, mas muitas vezes a motivação que está por trás, principalmente no coração da modernidade hoje, é o próprio deleite, é a própria alegria, né, são os prazeres. Por isso que o marketing do mundo é sempre assim, né? Você merece isso, ou pense em você, seja a sua melhor versão, né? Sempre focando no indivíduo, na pessoa. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Não, eu me reduzo a ser escravo. Não, eu abro mão de certos direitos. Não, eu me adapto, por assim dizer, né, a essas pessoas e a esse outro grupo. Claro que sem desonrar a Deus nesse processo, óbvio, eu estou debaixo da lei de Cristo, né, como ele diz, mas eu faço tudo isso, me fiz tudo para com todos, com um propósito específico: salvar alguns. E esse é o propósito da vida cristã. É por isso que a espiritualidade, é por isso que nós precisamos nos limitar para edificar o outro. Esse é o uso da liberdade cristã. Não é simplesmente para termos deleites no mundo, mas para poder edificar as vidas. Era isso que o apóstolo Paulo fazia. E por isso que a liberdade autolimitada é a espiritualidade de verdade. Esse é o segundo ponto que nós estamos vendo aqui. E no final, verso 23, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, Paulo está disposto de usar da sua liberdade para cooperar com o evangelho. Essa é a nossa busca quando nós bradamos pela liberdade e vivemos a liberdade cristã. Não é para termos o máximo de deleite do mundo, né? O que acontece geralmente, principalmente os mais jovens, né? Quando vão perguntar, isso pode ou não pode, é certo ou errado? Geralmente eles querem saber isso para poder ter mais um passo dentro do uso da liberdade, né? Então, se eu descubro que tal coisa, que ver tal série não é pecado, então, eu vou assistir a série. Se eu descubro que fazer uma tatuagem é ou não pecado, então, se não for, então vou fazer, né? Então, parece que a busca é para a gente ter mais deleite e não uma busca por uma real edificação. E isso mostra que o nosso coração não está se devotando ao evangelho de Deus, mas ao marketing do mundo, que enfatiza a sua felicidade individual e não um aspecto coletivo. A koinonia, que é um tema caríssimo aqui para Paulo em Corinto, né? Então, a liberdade e a real liberdade, ela busca a edificação do outro. Por fim, o terceiro ponto. Edificar vidas é coroa maior que deleites pessoais. É que eu já estava aqui, né, dando o spoiler do último ponto. Veja só os últimos versos, do 24 ao 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E aqui nós temos uma palavra de Paulo que é muito recorrente nessa carta, que é sabeis, sabeis. Por quê? Os que eram espirituais se diziam sabedores das coisas, né? Então o apóstolo Paulo, ele fala por diversas vezes e sempre com ênfase. É muito curioso isso. Sempre com ênfase. Depois eu devia ter trazido para projetar para vocês, né, as minhas marcações. Eu sempre marco em vermelho as ênfases do apóstolo Paulo. E sempre que aparece sabeis, tá em vermelho, por assim dizer, né? Que no grego é um indicativo de ápice, de chamada de atenção. Como se Paulo estivesse dizendo assim, presta atenção, ó. Vocês não dizem sabedores das coisas? Então ele está puxando a atenção. Olha, vocês não sabem que aqueles que estão lá nos estádios correndo, eles estão correndo, mas somente um vai levar o prêmio? Então, vocês também devem se inspirar neles. Correi de tal maneira que alcanceis. Qual é o prêmio? Paulo está deixando bem claro aqui na carta. É salvar alguns, é edificar vidas, que era o que os que se diziam fortes estavam correndo no caminho oposto, né? Estavam usando a sua liberdade para se sentirem grandiosos, para querer arrancar certo apoio financeiro de alguns, para querer forçar os outros a seguir uma certa perspectiva dele, para querer ser visto pelos outros, para usar da sua liberdade sem se preocupar com o próximo, com aquele que era mais fraco na fé, em especial, né? Mas aqui não. O exemplo que o apóstolo Paulo traz dos atletas ali da época é que assim como eles se esforçam para ganhar aquele prêmio, nós também temos um prêmio aqui nessa vida para alcançar, que são
pessoas para Cristo. Isso é interessante, né? Salvar pessoas é um prêmio para nós, é glória, é galardão. E às vezes nós não pensamos nisso, porque, novamente, a modernidade nos engole, né? E nós pensamos que cuidar das nossas coisas, simplesmente, ter a nossa felicidade aqui terrena, e ninguém nos incomodar, né? Então, isso que é alegria. Mas o apóstolo Paulo mostra aqui que, na verdade, o prêmio deveria ser alcançar as pessoas, ser um cooperador do evangelho. E eu fiquei meditando um bom tempo sobre isso, e já faz um tempo, né, que eu percebi que existe uma coisa somente que nós levamos daqui para o outro mundo, né, para junto com Deus. Somente uma coisa. Não são os nossos bens, não são as nossas contribuições necessariamente nesse mundo, né? Não é dinheiro, óbvio que não, mas é a comunhão. Afinal, todos os povos estarão ali diante do rei o louvando, né? Então, todo aquele que crê em Cristo vai estar juntamente contigo glorificando ao Senhor. Então, a comunhão é o que nós levamos. Nós vamos nos encontrar ali diante de Deus adorando a Ele. Né? Nós vamos cantar esses hinos e muitos outros que talvez a gente nem conheça ao Senhor também. E é por isso que salvar vidas, pregar o Evangelho, cooperar com o Evangelho é tão fundamental para nós e que a nossa liberdade deve ser usada em favor disso. E esse é o chamado para nós. Por isso que edificar vidas é coroa maior do que os deleites pessoais. É o que ele vai dizer no verso 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, que passa. Aqui literalmente era uma coroa de louros, né? Era uma plantazinha que se bota aqui, né? Quem já viu aquelas estátuas gregas e tudo mais deve se lembrar daquele itemzinho de planta que é colocado aqui. Essa era a coroa que eles recebiam, e com o passar do tempo, é uma planta, ela vai morrer, né? Então não tem como ela ficar ali eternamente. Então ela perece, é algo que passa. Nós, porém, a incorruptível. Por quê? São vidas que por toda a eternidade vai estar ao seu lado, glorificando ao seu rei e desenvolvendo comunhão com você. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim, luto, não desferindo golpes no ar, né, como eles faziam lutando contra si, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, novamente, linkando com o começo desse sermão, né, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, se eu estou buscando salvar vidas, eu busco a minha salvação. Eu busco uma vida de santidade real diante de Deus. E busco, e me esforço, e me limito, no caso aqui ele usa até uma palavra mais forte, né? Me escravizo, me torno escravo dos outros, a fim de salvar e ter mais pessoas comigo diante do meu rei, o glorificando. Então, nosso desafio é usar da nossa liberdade para edificar vidas. E isso vai requerer de nós limitações, né? Amém. Queridos, eu tive o prazer de estudar no Cibima, né? Os irmãos me apoiaram nos meus estudos. E lá no Cibima, nós sempre trabalhamos com 3 pilares. E eu peguei esses pilares para trazer como aplicações, né? Eu sempre faço esse costume, certo? São basicamente 3, que é o saber, o sentir e o fazer. E eu queria finalizar aqui, eu já terminei a exposição, mas trazer 3 aplicações básicas em cima desses 3 elementos. O que nós devemos sair hoje daqui sabendo, né, de tudo que foi exposto, o que a gente tem que saber, ter bem claro na nossa mente. Também, como é que a gente deve lidar com o nosso coração diante disso, já que é uma mensagem, muitas vezes, desafiadora, né? Falar de liberdade, de limitar a nossa liberdade e de se buscar os que estão perdidos, né? É algo que mexe com as nossas emoções. Então, o sentir também quer ser trabalhado aqui. E o fazer é uma coisa mais prática, atitudes, né? O que nós devemos aplicar no nosso dia a dia, tá bom? Ou então, se você quer usar os termos cristãos, você pode falar da fé, no que nós cremos, na esperança, onde o nosso coração se ancora, que é o sentir, e o amor, que é a prática, né? Que são as ações. Vamos lá, primeira aplicação. Deus saber. Deus nos deu liberdade para usá-la em amor ao Senhor e ao próximo. Então, a nossa liberdade não é para os nossos deleites por si só. Não é errado você se deleitar, né? Poder ter a liberdade de comprar algo, consumir algo. Não é esse o foco.
Mas o principal objetivo da liberdade cristã é usá-la em amor a Deus e ao próximo. Isso fica bem claro aqui com o apóstolo Paulo. Ele diz que não está preso a nada, mas que se prende com busca de salvar alguns. E ele busca isso para glorificar a Deus. Né? Então, esse é o objetivo. Essa é uma mensagem central que a gente pode sair daqui sabendo. A minha liberdade foi dada por Deus para eu usar em amor ao Senhor e ao próximo que Ele me deu. Afinal, nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui, né? Não fomos nós que escolhemos cada pessoinha que está aqui dentro. Foi o próprio Senhor que trouxe. Já imaginou se fosse? Ia ser todo mundo com o mesmo gosto, né? Não ia dar certo, porque meus gostos não são parecidos com os seus. Mas foi o Senhor que nos trouxe até aqui. E nos deu liberdade para tratarmos uns com os outros em busca do amor a Deus e ao próximo. Segunda aplicação. Sentir das nossas afeições religiosas, né? Devemos ter um coração preparado para sacrificar prazeres temporários por amor à edificação do outro. E aqui é um desafio grande, né? Sacrificar os nossos prazeres temporários desta vida em prol da edificação do próximo é sempre algo que vai mexer com a gente. E mexe mesmo. E a gente tem que estar disposto a isso. Então, como é que a gente entende essas questões do pode ou não pode, que muitas vezes surgem na igreja, né? É perguntando, isso é um ato, se eu fizer isso, eu vou estar amando a Deus? Eu vou estar respeitando o próximo? Ou vou estar ofendendo o próximo? Se está ofendendo o próximo, aqueles que Deus me deu para cuidar, aqueles que estou buscando alcançar para a glória do Senhor, então é melhor eu me limitar. Foi o que o apóstolo Paulo fez, né? Com os judeus, com os gentios, que nos estimula a fazer também. Então, devemos ter um coração preparado para sacrificar prazeres temporários por amor à edificação do outro, porque edificar vidas é o nosso chamado, é o objetivo da nossa liberdade. E por fim, fazer. Devemos estruturar a nossa vida de forma a beneficiar o anúncio do Evangelho. Novamente, uma mensagem que vai na contramão da modernidade. A nossa vida, ela não deve ser estruturada simplesmente para a gente ter prazeres ou benefícios nessa vida. Não que seja errado você buscar construir uma boa vida aqui nessa terra. Não é pecado em si, tem uma liberdade cristã. Mas o principal objetivo é beneficiar o anúncio do Evangelho, não é? Se os irmãos não forem fiéis aqui nas ofertas, então como é que nós vamos sustentar os missionários? Como é que eu poderia ser enviado como missionário por essa igreja sem o apoio de vocês, né? Ficaria muito difícil, eu teria que trabalhar. E olha aqui, já é difícil administrar uma congregação, né? Então traria muito mais peso. Lembra o apóstolo Paulo, né? Ele só pode se dedicar mais quando chegaram irmãos para poder assumir ali o trabalho e ele se dedicar. Então, nós temos que estruturar a nossa vida de forma que beneficie o anúncio do Evangelho. Se nós não nos engajarmos com isso, então vamos estar desonrando a Deus, deixando de amá-lo e deixando de edificar vidas. E aí lembra do anúncio do apóstolo Paulo, né? Olha, no final, olha, para que eu mesmo não me encontrar aquilo que eu estou pregando. Né? Vamos ler novamente o último verso e eu encerro o nosso sermão. Ele diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, que possamos estruturar as nossas vidas de forma a ser alguém qualificado para a glória de Deus e cooperador do Evangelho. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor bendito, aqui nós estamos no final da exposição do teu texto sagrado, que nos traz desafios, que mexe com o nosso ser, mas que é a tua palavra e que é o melhor para nós. Nós vimos aqui que a nossa liberdade deve ser usada para glorificar o teu nome. E queremos te rogar que o Senhor nos ajude nessa dificuldade. Que o Senhor possa ser com cada querido irmão aqui presente para mostrar-lhes o que eles devem deixar de fazer e também o que eles devem começar a fazer em fim de glorificar o teu nome com maior qualidade. Que a maturidade espiritual possa ser alcançada por todos nós. Que possamos ter alegria e deleite de correr em prol do teu evangelho. Não nos permita cairmos nos laços, nas prisões do pecado, do comodismo, que a modernidade muitas vezes nos vende. Mas nos ajuda a ter a alegria de se doar pelo teu reino.
assim como Cristo se doou por nós. Faz-nos discípulos teus de verdade, que segue os teus passos e que ama o teu reino. Nos ajuda a ter esse olhar no céu, para caminharmos na terra, Senhor. É o nosso pedido. Seja com meus queridos irmãos, seja com os nossos amados casais que estão ali no CC, que possamos ir em tua paz para as nossas casas, que possamos ter um bom momento de descanso e logo após nos reunindo, os irmãos aqui, né, e eu na nossa congregação, para glorificar e exaltar o teu nome. Nos dar a tua paz, Senhor. É a nossa petição. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Estamos chegando ao final do nosso culto. Se eu não me engano, vamos ter um